Caso contrário, verifique o maxi-fusível FA de 80 amperes, o fusível F16 de 20 amperes e o diodo de potência. Agora, para testar o funcionamento do diodo, localize o fusível F16. Localizou? Então, remova o fusível e verifique se existe tensão no seu terminal de saída. Agora, recoloque o fusível e veja se existe tensão no terminal 86 da base do relé. Se não existir alimentação, verifique o diodo. Você sabe como fazer o teste do diodo? Não? Então preste atenção. Ajuste a escala do multímetro para a posição correta de leitura e ligue as pontas de prova nos terminais do diodo. Observe o resultado. Em seguida, inverta as pontas de prova. Se for observado passagem de corrente nos dois sentidos, o diodo deve ser substituído. Lembre-se, um diodo em bom estado só permite passagem de corrente em um sentido. Qualquer dúvida quanto à leitura, consulte o manual. Após verificar o diodo, monte o relé em sua base e volte a ligar a ignição. Muito bem, verifique novamente os terminais 37 e 57 da central. O LED vermelho da caneta de polaridade deve se acender. Se isto não ocorrer, retire o relé de sua base e efetue o teste conforme as orientações contidas no manual que acompanha este vídeo. Em alguns veículos são montados relés que possuem 5 terminais. Os 4 que acabamos de ver e um outro terminal no estágio de saída. Desta forma, os 2 terminais de saída, 87 e 87B, são ligados em série e trabalham simultaneamente. Se no lugar de um relé de 5 terminais for montado um relé de 4 terminais, a linha do terminal 87B não receberá alimentação e seus componentes não irão funcionar, apesar do relé estar em perfeito estado. Sempre que ocorrer alguma falha no sistema, a central detecta e grava o erro em sua memória. Na manutenção, o mecânico poderá verificar os códigos de falhas através de um scanner. Para isto, basta conectar o equipamento ao conector de diagnose e seguir as instruções do fabricante. Lembre-se que, em muitos casos, o defeito em um componente pode causar mau funcionamento em outras peças do sistema, o que gera códigos de defeito de componentes em bom estado. Portanto, os códigos de falhas, principalmente no teste dinâmico, não são conclusivos. Assim, deve-se efetuar os testes nos sensores e atuadores com o auxílio de um multímetro, conforme será mostrado neste vídeo.
ar admitido no motor passa primeiramente por um filtro de ar que tem a função de absorver as impurezas deste ar. Depois de filtrado, o ar admitido passa pelo sensor MAF. O medidor do fluxo de ar, ou sensor MAF, é composto por um circuito eletrônico e por dois fios, um frio e um quente. O fio que é mantido constantemente frio age como um termômetro, medindo a temperatura em torno do sensor. O fio quente é mantido a 200 graus acima da temperatura a que é submetido, ou seja, se o ar admitido estiver a 30 graus, o fio estará aquecido a 230 graus. O fluxo de ar que entra no motor resfria este fio, criando uma resistência para o seu aquecimento. A tensão que aquece o fio é modificada pela ação desta resistência. Quanto maior o fluxo de ar, maior o resfriamento e maior a resistência. Quanto menor o fluxo, menor o resfriamento e menor a resistência. A tensão modificada pela resistência do fio é amplificada pelo circuito eletrônico e transmitida à central como valor de massa de ar. A utilização do medidor do fluxo de ar permite ao sistema o registro exato do fluxo de ar. Por sua localização estratégica, proporciona maior rapidez de resposta na medição. Ele elimina também as influências devido a diferenças de pressão e temperatura do ar admitido. Para verificar as respostas deste sensor, faça um teste observando os seguintes procedimentos. Então, utilizando extensões, ligue o voltímetro entre os terminais D e E do sensor, que correspondem aos terminais 9 e 50 da central. Agora, ligue o motor. Com o motor em marcha lenta, o fluxo de ar é menor. O resfriamento do fio quente também é menor e, consequentemente, a tensão aplicada deve ser menor. Deve-se encontrar um valor em torno de 0,6 volt em marcha lenta. Aumente a rotação do motor para aproximadamente 2.000 RPM. Então, com o motor em aceleração, o fluxo de ar aumenta, o que resfria mais o fio quente, aumentando a tensão aplicada. A 2.000 RPM, o voltímetro deve apresentar um valor em torno de 1,2 volt. Aumentando a rotação para 3.000 RPM, a tensão deve aumentar para 1,5 volt. A 4.000 RPM, o valor deve estar em aproximadamente 1,8 volt. O sensor de temperatura do ar admitido é composto por um sensor NTC, que a cada milésimo de segundo varia sua resistência de forma inversamente proporcional à temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura, menor a resistência. Quanto menor a temperatura, maior a resistência. Então, a tensão modificada por esta resistência retorna à central, informando a temperatura do ar admitido. Primeiro, localize o sensor de temperatura do ar admitido. Muito bem, para fazer o teste, desligue seu conector elétrico. Meça a resistência entre seus dois terminais e